Um apagão atingiu Portugal, Espanha e mais alguns países na segunda-feira, 28 de abril de 2025. Vários serviços ficaram indisponíveis. As pessoas só sabem que não é algo exclusivo aqui da Espanha, é algo que atingiu também Portugal, França, e eu vi algumas pessoas falando que a Alemanha também está sem luz. Mas as consequências mais drásticas foram observadas mesmo na Espanha. O comércio parou, com restaurantes e lojas fechados. Até o Aberto de Tênis de Madrid foi suspenso, porque seria difícil para o público se locomover até o local. Mas você tem problema nos aeroportos, você está tendo problema nos metrôs, você está gerando uma série de dificuldades para os espanhóis e para os portugueses também. Assim. Em Portugal, houve quem se assustasse com a situação e resolvesse estocar uma reserva de alimentos em casa, só para chegar no mercado e descobrir que o caixa não estava funcionando. Aí só para dar trazer um ponto importante não, que foi complicado para mim, porque a gente já espera que algo maior possa acontecer. E aí eu fui ao supermercado, não está aceitando cartão, a gente precisa de dinheiro, né, para tudo basicamente, e alguns supermercados inclusive não estão fechados, não estão abertos. Então, enfim, estou aqui nessa situação sem saber o que vai acontecer. No início da tarde, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, apareceu para se dirigir à nação. Ele chamou a atenção não pelas informações que ele trouxe, mas sim pelas que ele deixou de trazer. A causa do apagão, por exemplo, foi apontada como desconhecida. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. E para aumentar a incerteza, ele ainda pediu que o público não especulasse sobre as razões do apagão. Esses foram os conselhos dele à nação. Se informem pelos canais oficiais e, principalmente, não especulem. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular. No Brasil, a mídia hegemônica fez o que faz nesses casos. Acionou seus jornalistas posicionados na Europa, mas em vários momentos teve que lidar com as circunstâncias. A informação vinha por chamada telefônica, sem vídeo digital nem as outras facilidades do século XXI. Como é a situação nas ruas? As pessoas foram para as ruas, saíram de casa? A maioria das pessoas está na rua? Como é que está aí? Aqui na Rua dos Remédios, na Lapa, bairro de Lisboa, bairro aqui das Embaixadas e tal, os moradores, muitos moradores na rua, querendo saber o que está acontecendo. Em casa eles não têm informação. Né? Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre o apagão na Europa. Mais do que os efeitos da falta de energia elétrica, o que se viu no apagão do dia 28 foi o efeito da falta de informação. Alguns espanhóis precisaram recorrer ao radinho de pilha para ouvir o primeiro-ministro dizer não especule sobre as causas. Só que horas depois, a autoridade portuguesa responsável pelo fornecimento de energia estava fazendo exatamente isso, dizendo que pode ter sido um cyberataque. Se pode ter sido e não se tem certeza de que foi, é especulação. Quem acabou citando essa história do ataque cibernético foi, na verdade, o ministro adjunto e da coesão territorial português, o Manuel Castro Almeida. Ele falou dessa possibilidade de um ataque. A fala dele exata em relação a isso, porque é muito importante também a gente dar a dimensão, né? Isso foi citado numa repercussão inicial, analisando aí todas as possibilidades do que pode ter acontecido hoje na Europa para que haja esse apagão atingindo vários países, mas com mais destaque para Espanha e Portugal. O ministro português diz, sei que abrange vários países da Europa, Portugal, Espanha, França e Alemanha, disse ele, e creio que também Marrocos, foi o que disse o ministro Manuel Castro. E ele afirmou que, segundo o ministro, a dimensão do apagão é compatível com um ataque, com ciberataque, foi o que ele disse. Embora esta seja uma hipótese não confirmada, importante dizer isso. A essas alturas, o problema já tinha deixado de ser a falta de informação e passado a ser o excesso de informação conflitante. Na Espanha, o primeiro-ministro disse para não especular. Em Portugal, outra autoridade especulou sobre o cyberataque.
Aí, horas depois, o burburinho ainda continuou com uma concessionária de energia portuguesa dizendo que não. Foi, na verdade, um fenômeno atmosférico raro, chamado de vibração atmosférica induzida, que apesar do nome, é natural. O fenômeno atmosférico causou o apagão. É isso que está sendo informado em Portugal neste momento. E aí, a operadora de energia em Portugal diz que o problema é da rede na Espanha. Segundo a empresa de energia de Portugal, esse fenômeno é conhecido como vibração atmosférica induzida. Então, é um fenômeno atmosférico raro, conhecido como vibração atmosférica induzida, e foi causado por causa de oscilações anormais nas linhas de alta tensão devido às variações extremas de temperatura no interior da Espanha. Ainda vai demorar para a gente ter certeza do que aconteceu, até porque ainda está acontecendo no momento em que eu gravo esse vídeo. Só um inquérito muito sério pode oferecer a certeza que todo mundo quer, mas casos assim sempre me fazem lembrar da minha série de TV preferida, The Twilight Zone. Essa é velha, hein? Nessa série tem um episódio chamado Os Monstros Estão Soltos na Rua Maple. E a Rua Maple do título é esse lugar próspero e pacífico que lá pelas tantas fica sem energia, sem telefone, nem os carros dão a partida. Alguma coisa estranha está acontecendo. Não demora muito, os moradores se convencem de que tudo ali está sendo causado por um inimigo externo. É uma invasão alienígena. Isn't that the craziest thing you've ever heard? It's always that way in every story I've ever read about a ship landing from outer space. E a conspiração dos moradores vai longe. Eles se convencem de que qualquer pessoa ali pode ser um alienígena infiltrado, e isso inicia um surto de desconfiança que logo degenera para um surto de violência, com um morador matando o outro por acreditar que o vizinho é alienígena ou traidor. A tragédia se instala e no final a gente finalmente vê que os alienígenas estão lá, eles existem mesmo, mas eles só apagaram a luz para ver como a humanidade iria se comportar. Era um teste e os moradores da Rua Maple falharam. Into darkness for a few hours and then sit back and watch the pattern. They pick the most dangerous enemy they can find, and it's themselves. All we need to do is sit back and watch. E no fim, para que não reste dúvida de que a Rua Maple é uma síntese da humanidade, vem mais um diálogo. Then I take it this place, this Maple Street, is not unique. By no means. Their world is full of Maple Streets. Como a conclusão é importante demais para ficar só na boca dos alienígenas, o episódio se encerra com o narrador mandando a real. As ferramentas da conquista não necessariamente são bombas, explosões e ruína. Existem armas que são simplesmente pensamentos, atitudes, preconceitos, encontrados apenas nas mentes dos homens. Só para constar, os preconceitos podem matar e a suspeita pode destruir. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Sabe que eu escolhi falar disso por estar interessado não em energia ou no sistema de transportes, mas no aspecto comunicacional da coisa toda, né? É muito interessante ver como a humanidade se comporta nesses casos. Se você quiser se inscrever, eu vou ficar muito feliz. Vou te agradecer muito mesmo. Valeu!